Bom dia. Hoje vamos dar início, então, à segunda variável aí, mais importante que a gente tem nas árvores, além do diâmetro. Então, o diâmetro foi a variável mais fácil que a gente viu de medir, de fazer as análises. Vocês viram que é bem simples, os equipamentos são mais fáceis, dá para você chegar mais perto da árvore. Tá? Então, tirando fazer tipo cubagem, que vocês vão ver lá em volume, que a gente precisa medir o diâmetro em várias alturas da árvore. Medir o diâmetro, principalmente o DAP, não é complicado. De todos, é a variável mais fácil que a gente tem assim de medição. Logo depois do diâmetro, a gente tem a altura. A altura, em comparação com o diâmetro, ela é uma variável um pouco mais complexa de ser medida. Tá? Por quê? Porque a maioria dos equipamentos da gente medir a altura, a gente não vai estar em contato direto com a árvore. Tá? A gente vai utilizar equipamentos que você vai ter que ficar afastado da árvore, vai ter que utilizar técnicas de semelhança de triângulo, vai ter que usar técnicas trigonométricas, técnicas geométricas. Então não vai ser uma técnica direta como a gente tem no diâmetro. Tá? Então, o que é a altura? A altura de uma árvore, ou uma porção dela, é a distância linear ao longo do seu eixo principal, partindo do solo até o topo ou até outro ponto referencial, sempre em conformidade com o tipo de altura que se pre... Então a gente vai ver os tipos de altura que a gente tem, tá? Dependendo do estudo. Então aqui eu tenho uma árvore, então essa distância daqui até aqui eu tenho então que é a altura da árvore. Vamos supor o seguinte, eu tenho aqui uma outra árvore, e ela está, deixa eu apagar aqui, fazer melhor. Vamos colocar aqui, em vez dela estar assim, o tronco dela está assim em relação ao solo. Então, quando você for medir a altura dessa árvore, você vai considerar linear daqui a aqui, entendeu? Como se você fosse considerar aqui, aqui, entendeu? Até aqui. Então, dessa forma. Então, é sempre a distância linear desse referencial aqui, geralmente a base, né, o solo, até o ápice da árvore, ok? Tá? Então, ó, tá vendo? A distância linear ao longo do seu eixo principal, partindo do solo até o topo ou outro referencial. Outro referencial que eu digo é porque a gente tem vários tipos de altura, tá? E a gente vai ver elas ainda nessa primeira parte. Qual a importância em se medir a altura? Por meio da altura e do DAP, a gente pode estimar o volume das árvores. Então, para você fazer o volume das árvores, você precisa ter a altura e precisa ter o diâmetro. Isso é essencial. Vocês vão ver que na aula de volume, quando a gente chegar depois dessa parte aqui, vocês vão entender por que a gente precisa medir a altura e DAP das árvores para que assim a gente consiga estimar o volume, utilizando para isso equações. Árvores provenientes de um mesmo material genético, recebendo similar tratamento silvicultural, mesmo que apresentem o mesmo valor de DAP, podem diferir significativamente em altura, fornecendo consequentemente volume de madeiras diferentes. Ou seja, eu posso ter mesmo valor de DAP, mas alturas diferentes. A altura é a primeira variável que cresce constantemente. Depois que meio que a árvore se estagnou em medir a altura, não que ela pare de medir a altura completamente, mas quando ela se estagna de medir a altura, ela então começa a mensurar diâmetro. Por isso as árvores são primeiro, como eu disse lá no tópico 1 lá, por isso que as árvores primeiro começam a ser bem tem menos espaçamento entre elas, para que elas cresçam em altura e depois comecem a crescer em diâmetro e não fiquem muito afiladas, tá? A gente nunca quer uma árvore muito afilada. Outra importante é na classificação da capacidade produtiva. Vocês vão ver lá em manejo florestal, lá em inventário. Aqui também a gente vai ter um tópico sobre isso em altura.
que existem várias técnicas para você saber se uma área é boa ou ruim. Você pode fazer análise meteorológica, análise de solo, mas a altura da árvore já engloba todas essas características e a gente consegue determinar se um local é bom ou ruim em relação ao outro só estudando as árvores dominantes, que vai ser um tópico que a gente vai ver aqui na disciplina. Num tópico dessa unidade. Nos métodos de estimativa de volume, então, eu já disse, a altura entra como uma segunda variável nas tabelas de volume em funções de afilamento e em outras relações dendrométricas. Quando relacionada à idade em povoamentos puros equianes, expressa o índice de sítio, que é o mesmo daquela capacidade produtiva, sendo utilizado como variável nas tabelas de produção que vocês vão ver lá em manejo florestal, tá? Nessa parte aqui de crescimento e produção florestal. Pontos da gente medir a altura. A altura pode ser medida em diferentes pontos. Eu tenho a altura total da árvore, a distância vertical do solo até o ápice. Eu tenho a distância do fuste, que corresponde até a base da copa. Eu tenho a altura comercial, que é a parte do fuste economicamente aproveitável, que corresponde à distância entre a altura do corte até a altura do diâmetro mínimo comercial. Tá? Então, a altura do fuste da comercial pode não ser a mesma coisa. Tá? Não confunda. Pode ser a mesma coisa e pode não ser a mesma coisa. A altura do toco é a parte que fica no terreno, é 0,30. Geralmente, você sempre deixa o toco de 10 a 30 centímetros, não tem jeito. Ainda mais se você tiver região montanhosa, que a maioria do corte vai ser feito com motosserra. E a altura da copa, que é a altura total menos a altura do fuste. Então, só como exemplo aqui, ó, vocês estão vendo? Ó? Então, eu tenho, ó, tá vendo? Ó? Altura total, altura da copa, altura do tronco. Aqui eu tenho a altura do tronco e comercial deu a mesma coisa, tá vendo? Ó? A do fuste, talvez não tem galhos representados, mas eu posso ter galhos que começam aqui. Então você sempre tem que perceber isso. Na maioria das vezes, a altura do fuste pode ser considerada altura comercial, mas, mas não é uma afirmação que a gente pode fazer clara, tá? Porque pode ser que não se aproveite o fuste todo, pode ser que tenha algum problema no fuste, tá? E vocês podem ver que aqui não considerou o toco também. Tecnicamente, você teria que descontar o toco, sabe? Porque o toco não é comercial. Tá? Então, coloquem assim na mente. A altura da copa é essa altura da base da copa até a copa. A altura total é tudo. A altura do tronco é da base até o início. A altura do fuste é a parte só, do solo até a base da copa, que é a do fuste. E a altura comercial é o que é comercialmente aproveitável. Então, se você observar, essa aqui realmente pode ser a do tronco ou do fuste, mas a comercial você teria que descontar esse 0,30 aqui, que seria a altura comercial. As árvores em florestas folhosas, principalmente das regiões tropicais e subtropicais, apresentam uma grande variedade de forma, tortuosidade, defeitos e irregularidades na base. O técnico dessas regiões, ele deve sempre estar preparado, tá, para enfrentar essas situações e as fichas devem ser feitas, fichas de campo, para você realmente colocar essas situações que vão ocorrer no tronco. Então é interessante que você sempre tenha essa qualidade do fuste aqui para colocar, tá? Se é um fuste com aproveitamento total, se é um aproveitamento parcial e com aproveitamento total. Então, sempre que você tiver uma ficha de campo, é interessante que você tenha esse então, nome da espécie, claro, se for uma floresta nativa, isso é um plano de manejo florestal, né? Se for uma floresta plantada, não precisa, a não ser que tenha várias espécies ou vários híbridos. A altura total, o CAP ou DAP e a qualidade do tronco. Tá? É bem interessante que você faça isso. Essa parte inicial, eu vou então finalizar ela aqui, só para vocês entenderem mesmo essa questão da altura, dos principais coisas que a gente tem, entender que a altura ela é uma variável muito importante, assim como o diâmetro. E vários cálculos que vocês fizerem, como cálculos ecológicos, vão necessitar pelo menos de diâmetro e altura. Então, toda vez que vocês puderem medir diâmetro e altura, vocês meçam eles.
Vocês vão ver que no final dessa parte a gente vai entender que quando você vai fazer qualquer análise, você sempre tem que fazer toda a medição do diâmetro, mas você pode não medir toda a altura, e aí você tem processos para estimar. Afinal, medir a altura demanda mais tempo do que medir o diâmetro, tá? Então eu vou encerrar essa primeira parte, que talvez seja uma parte pequena, mas porque daí eu deixo os vídeos separados por parte.